Saber a melhor região para comprar ou vender no mercado financeiro, com certeza é uma das grandes dúvidas. E sim, existem várias regiões de compra, várias regiões de venda, mas em meio a tantas regiões, temos as melhores, ou seja, os melhores pontos de entrada. E no vídeo de hoje eu vou te entregar, passo a passo, uma das melhores regiões de entrada de 2024. E sim, eu estou falando do Order Block. Com toda certeza o Order Block está entre os melhores, se não o melhor ponto de entrada. E esse conceito começou a ficar um pouco mais conhecido, muitas pessoas comentam sobre, mas quase ninguém te ensina a validar um Order Block. E é por isso que hoje eu vou te mostrar, você vai aprender não só sobre o que é um Order Block, mas também eu vou te passar duas dicas super valiosas, dois passos para que você consiga validar uma boa região. Afinal das contas, você pode ter um bloco de ordens 100% configurado, mas que não é válido, e você acredita que é uma boa região, pega a sua entrada e toma stop. Então, antes de querer executar alguma teoria, executar algum conceito, primeiro entenda toda a lógica por trás, porque tão bom quanto pegar uma operação bem sucedida, um take, evitar um stop, evitar um loss, tem seu lugar. Então fica até o final do vídeo, deixa o seu like, compartilhe com todo mundo e bora entender dois passos, duas dicas simples, didáticas, objetivas para que você consiga de uma vez por todas validar um bom Order Block. Já deixou o seu like, né? Clica no joinha, não custa nada. Sem mais enrolação, bora para o vídeo. Choque barra boss e captura de liquidez. Essas são as duas dicas que eu separei para hoje. Obviamente tem muito mais, porém esse conteúdo, que é algo básico que eu vou te entregar, já vai te ajudar muito. O que significa choque? Choque é uma sigla para Change of Character. Bota na tela aí, editor. Ou seja, mudança de caráter. E um bom Order Block deve estar a favor do fluxo. Então o primeiro passo é aguarde uma mudança de caráter. Se o preço faz uma mudança de caráter e deixa um Order Block, esse ponto é sim uma região válida. Mas antes de querer validar um Order Block, você deve saber o que é um. De forma bem simples e objetiva. Um Order Block bullish, ou seja, um Order Block comprador, ele será o último candle de baixa antes de uma grande alta. E um Order Block vendedor, um Order Block bearish, como ele também é conhecido, ou seja, um Order Block que tende a entrar força vendedora, é o último candle de alta antes de uma grande baixa. Então, após identificar um Order Block comprador ou vendedor, o primeiro passo é tenha um movimento de choque após a formação desse bloco de ordens. Se o mercado vem trabalhando de baixa, a gente sabe que a segurança desse movimento de baixa está no seu último topo, nesse pontinho aqui. Se o mercado trabalha um movimento de alta fechando acima desse topo, temos então um choque, temos uma mudança de caráter. O preço vinha de um movimento de baixa, fez um movimento de alta que fechou acima do último topo. Logo, toda a estrutura de baixa foi perdida. Temos então uma mudança de caráter, uma mudança de tendência. E esse candlezinho aqui, último candle de baixa antes de uma grande alta, é o nosso Order Block, nesse caso, válido. Aí é o seguinte, se você tá curtindo o vídeo, eu quero que você deixe um comentário aqui abaixo. Hashtag a técnica liberta. Tá curtindo o conteúdo? Está se sentindo agregado? Comenta aqui, hashtag a técnica liberta. Eu quero ver a quantidade de pessoas que serão libertadas pela técnica. E aqui eu separei um exemplo de um Order Block que não está válido. Ou seja, um Order Block que após ele ser formado, não temos um choque realizado. Como por exemplo, o mercado vinha trabalhando de baixa, o preço fez um movimento de alta sem quebrar o último topo. Logo, a tendência ainda é de baixa, não teve reversão caracterizada. Então, por mais que aqui você tenha um candle de baixa antes de um movimento de alta, esse candle de baixa não é um bloco de ordens. Por quê, pessoal? Não é só você ter a região pautada no gráfico, porque senão você vai ter Order Block em todos os lugares. Você vai ter candle de baixa, candle de alta nos extremos de movimento a todo tempo. Então você precisa entender que existe um bloco de ordens que é válido, que você deve operar, e um bloco de ordens que não é válido, que é apenas um candle normal, uma oscilação do preço normal. E nesse caso, quando o choque não é feito, esse é um exemplo de um bloco que você não deve pegar seu trade. Se você começar a aplicar isso, por mais simples que seja, vai evitar muito stop. Você pode perceber que eu coloquei aqui, ó, choque barra boss. Por quê? O boss também é uma forma de
você validar. Coloca na tela, editor, o que é BOSS, Break of Structure, ou seja, o BOSS remete à continuidade dos preços. Em uma tendência de alta, a cada rompimento de topo, o BOSS será praticado. Temos uma quebra de estrutura. Então, sempre que o preço estiver em uma tendência de alta e ele for quebrando a estrutura, ou seja, o preço vai rompendo seus topos, fazendo topos e fundos ascendentes cada vez mais altos, a cada rompimento de topo, ele mostra fluxo. Ele mostra que aquela tendência predominante irá continuar. Logo, você pode operar a favor da continuidade dos preços. E lembrando, o BOSS em uma tendência de baixa é o contrário. BOSS significa quebra de estrutura. Logo, o BOSS em uma tendência de baixa se encontrará no rompimento dos fundos. O mercado vem trabalhando em queda, fazendo topos e fundos descendentes. Onde que estará o BOSS de uma tendência de baixa? A cada rompimento de fundo. Isso mostra que o preço está em fluxo e que você pode operar a favor da continuidade. Porque, pessoal, um trader profissional deve saber o momento certo de operar a favor da continuidade dos preços e o momento certo de operar a favor de uma reversão. Por exemplo, se o preço entrega sinais de fraqueza, como uma divergência na RSI, preço e volume e outras diversas leituras, você não vai operar a favor do fluxo, você vai guardar uma reversão e vai atuar a favor dela. E no caso do BOSS, não é diferente, ele também atua como uma validação de um bloco de ordens. Se você tem um mercado fazendo BOSS, sim, um candle de baixa que antecede o movimento de BOSS é um order block válido. Então, se o mercado vem recuando, você pode montar posições nesses blocos. Por quê? Porque eles são válidos. Já aqui nesse cenário, olha que interessante, o preço veio trabalhando em alta, deixou aqui um bloco de ordens, que é válido porque teve um BOSS após esse bloco de ordens ser deixado, porém aqui nesse caso, o preço subiu, não fez BOSS, não rompeu o topo, então o mercado falhou na continuidade da tendência. O mercado não renovou esse topo. Logo, esse candle de baixa que antecede esse movimento de alta não é um order block, ele não é válido. Se você pegar uma compra nessa região acreditando em uma continuidade dos preços, tem alta probabilidade da sua operação falhar. Por quê? O preço falhou em renovar topo. Então, se o mercado falhou em renovar topo, isso é um sinal de fraqueza. Ele fez topos descendentes vindo de um movimento de alta, a probabilidade agora é do preço realizar um movimento de choque e inverter sua tendência, inverter o seu fluxo. Não teve BOSS, esse bloco não é válido. E agora a segunda dica sobre captura de liquidez. Isso é muito bom. E claro, né? Acaba que o choque foi uma dica, o BOSS foi outra dica, então teve até uma dica extra nesse vídeo. Mais um motivo para você deixar o seu like e claro, se não me segue no Instagram, @CairoTrader, passe a me seguir porque eu posto conteúdo todos os dias por lá. E é só o começo, bora pra cima. Na captura de liquidez, pessoal, como que a gente deve contextualizar? Liquidez é um imã para o preço e o order block, ele é totalmente contextualizado com isso. Order block, bloco de ordens. Quando que os institucionais, quando que o homem composto, ele monta posição? Quando ele tem liquidez para isso, quando tem contraparte para isso. E a contraparte para que o homem composto monte suas posições, ela vem sempre após uma captura. Então, por isso que um order block super bem contextualizado é um order block que aparece depois da liquidez ser capturada e que após ele ser deixado, o preço faz o movimento de choque e aqui nesse reteste você pega a sua compra. Percebeu que aqui a gente juntou duas validações, duas dicas? Aqui a gente juntou o choque com a liquidez. Olha só, liquidez capturou, fez o choque. Pronto, aqui você tem uma entrada coerente, você tem uma entrada totalmente válida. Então, se o mercado deixa uma liquidez, captura essa liquidez, deixa um candle de baixa, faz um movimento de alta, que pratica uma mudança de caráter e começa a cair, principalmente se o mercado cai sem volume, cai em ABC, gerando indução, isso aí já é assunto de mentoria, é um assunto bem mais avançado, não dá para eu explicar em um simples vídeo, mas existem diversos outros filtros, porém, isso que eu estou passando aqui, como eu falei anteriormente, é um básico, porém é um básico que vai te ajudar muito, eu tenho certeza. Todo o conteúdo que eu entrego aqui é um conteúdo que vai agregar na sua vida. Nada aqui é encheção de linguiça, é baboseira. Tudo aqui tem uma estatística por trás. Porque, pessoal, se não temos precisão, se não temos dados, somos apenas uma pessoa com opinião. Então, a especulação no mercado ela pode ser muito mais precisa quando você utiliza técnicas que possuem lógica, fundamento, estatística por trás, embasamento teórico, científico por trás. Então, agora você entendeu como utilizar
utilizar a captura de liquidez para validar, né? Agora olha esse cenário, aqui você tem um order block, um candle de baixa, teve um movimento de alta, que inclusive rompeu esse topo. Porém, se liga, aqui a gente tem liquidez, o preço não capturou a liquidez antes, ó. Logo, se você for pegar uma compra nesse bloco, você vai tomar stop, porque tem liquidez abaixo da sua compra. E agora vai uma dica extra, se você quer comprar e tem liquidez abaixo, não compre, deixe a liquidez ser capturada, deixe a massa ser estopada e atue depois. Da mesma forma que se você quiser vender e tem liquidez acima, topos nivelados, por exemplo, deixe o preço capturar a liquidez, venda depois, deixe a massa ser estopada para depois você atuar, ande junto com os tubarões. E é o seguinte, se você quiser ver esse conteúdo teórico direto na prática, no mini índice, no mini dólar, forex, criptomoedas, me segue no Instagram e me acompanha lá, porque eu posto reels, stories, muito conteúdo por lá. Então quer ver order block na prática, porque eu posto as minhas operações diariamente e o order block está presente na maioria delas. É só me seguir e me acompanhar por lá para poder ter um gostinho, entender um pouquinho mais sobre essa teoria direto na prática em qualquer mercado. Fechou? E claro, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Ah, e olha só, muita gente me pergunta quais corretoras eu opero, quais corretoras eu utilizo. Então aqui na descrição, para facilitar, eu deixei vários links das corretoras que eu opero. Então aqui tem a melhor corretora de Forex, dá para operar direto pelo TradingView, é incrível. Tem a corretora de cripto que eu uso, que tem desconto nas taxas, campeonatos, vários benefícios para quem opera por lá. Inclusive, a corretora de cripto que eu uso, que é a BingX, é a corretora melhor avaliada pelo TradingView, que é referência, né? TradingView, ele avaliou a BingX como a melhor. E aqui na descrição também tem a corretora que eu uso para mini índice e para mini dólar, que na minha visão também é a melhor. Então é isso aí, só deslizar a tela para baixo, criar sua conta. Nesses links aqui tem benefícios para vocês, né? Por conta da audiência que eu tenho aqui, eu sempre procuro parcerias com as melhores corretoras, a fim de poder ajudar vocês ao máximo, da forma que eu posso, da forma que eu consigo. Todo mundo cresce, todo mundo evolui e assim a gente continua crescendo, evolução constante. Bora pra cima, muito obrigado quem chegou até o final. Se chegou até o fim, comenta aí, ó, hashtag até o fim. E é isso aí, bora pra cima, que é só o começo, a técnica liberta.